Olá, hoje a nossa entrevista é dedicada àqueles concursandos que têm interesse nas carreiras bancárias. Já saiu autorização para o concurso da Caixa Econômica Federal e em seguida haverá com certeza autorização para os concursos do Banco do Brasil e do Banco Central. Nós escolhemos o professor Breder, famoso professor Breder. Bem-vindo, Breder. Bom dia, bem-vindo. É isso aí, o pessoal da área bancária, né, admira muito o seu trabalho, né, e até nas costas eles te chamam de Breder Brother. Breder Brother. Breder Brother. O professor Breder, ele é um especialista na área dele, né? Ele é professor de conhecimentos bancários e contabilidade. Especificamente hoje nós vamos falar de conhecimentos bancários, não é isso? Mas fala um pouquinho da sua formação. Você se formou em que área? Você fez direito para ser... Não, eu sou formado em contabilidade, professor. Formado em contabilidade. Concursantes, é um prazer estar aqui contigo. Eu sou formado em contabilidade, aqui mesmo em Brasília. E também tenho o MBA Controller da USP, né? Sim. Pós-graduação em Universidade de Controladoria. São Paulo, tem o MBA lá, né? Você trabalhou 20 anos no Banco do Brasil, né? Fui funcionário 20 anos do Banco do Brasil, dos Isso. quais 13 anos na área de contabilidade do banco. Tá vendo? Então, ele sabe do que ele está falando, né? Não tem pouca experiência. E só na Veste Concurso ele já está há 6 anos, né? 6 anos. Há 6 anos. E é professor exclusivo nosso. E sempre que termina, a gente só sabe quando o professor é muito bom, é depois das provas, né? É depois das provas que o Breder Brother aparece, que todo mundo fala, pô, mas o cara parece que descobriu a prova, parece que ele já sabia. É interessante, tem aluno que fala assim, professor, parece que o senhor sabia o que ia cair na prova. Mas na verdade a gente não sabe, né? Mas a experiência faz com que a gente leve o concursando para o caminho mais provável, né? E a gente tem tido sucesso, graças a Deus. Com certeza. E o professor Breder, né, ele também é autor, né, autor aqui na Vestcom, de uma apostila que chama, apostila como é que chama? Conhecimentos bancários, questões comentadas. Questões comentadas, e foi para o Banco do Brasil, quer dizer, mas vale para todos. Isso. Bom, especificamente, então, na Vestcom ele tem um livro de coautoria, que é Questões Comentadas de Conhecimentos Bancários. Você pode procurar, que é um bom livro. Vai te ajudar muito. Bom, esse concurso, né, o que vai acontecer da Caixa, é possível que aconteça também para os outros dois bancos, né, o Banco Central e o Banco do Brasil. Banco do Brasil e BRB. Banco do Brasil e BRB, olha só. Então, a Veste Concurso vai fornecer para os interessados um curso especial para carreiras bancárias. Perfeito. Esse curso vai envolver as matérias específicas que caem em todos esses concursos, né? E vai ver de uma maneira bastante ampla. Quando sair cada edital, se houver alguma alteração, né? Pequenos ajustes. Algum ajuste, então se fará esse ajuste, ou esses ajustes se farão, né, para poder contemplar cada um dos programas, não é isso? Como está acontecendo atualmente, no concurso do Banco Central, que vai acontecer agora, houve turmas baseadas no edital passado, e que agora nós estamos dando só o complemento daquilo que saiu nesse edital que não estava no edital passado. Isso. Então, na realidade, a gente começa com um curso genérico, e depois a gente especifica quando sai o edital e dá a certeza do que vai ser cobrado, né? Professor, falando de conhecimentos bancários, que vai ser a sua atuação nesse curso, primeiro, qual é a importância de conhecimentos bancários nessas provas? Essa pergunta é muito interessante, professor Hernani, porque hoje em dia, embora conhecimentos bancários não seja a grande maioria das questões da prova, ela ainda é um dos principais diferenciais de aprovação do concurso. Por que isso, concursando? Porque conhecimentos bancários
é um assunto que não se estuda nas escolas, normal. Você passa aí todo o seu, né, a sua formação nas escolas, você não estuda esse tipo de assunto. Então é muito importante conhecer bem esse tipo de assunto para que ele possa te assegurar uma ótima classificação na prova. A gente sempre chama atenção para que todas as matérias sejam dadas as devidas importâncias a elas. Mas os conhecimentos bancários, eles são fundamentais porque você precisa realmente deter aquele conhecimento para estar apto a fazer uma boa prova e até enxergar ali onde que a banca examinadora está querendo verdadeiramente testar seu conhecimento ou confundir você em algumas questões, mas é muito importante. Por hoje em dia serem menos questões do que eram antigamente, um grande erro dos concursandos hoje é não dar muita importância para conhecimentos bancários. Ou o que é pior, professor, achar que consegue estudar sozinho. Pois é, aliás, eu ia te fazer essa pergunta. É possível estudar sozinho conhecimentos bancários? Olha, eu diria, se você é autodidata, é complicado eu dizer que você não consegue, né? Mas eu vou, pela minha experiência, eu gostaria que você acreditasse, porque eu tenho grande experiência nessa área. Você não consegue estudar sozinho conhecimentos bancários se você nunca estudou. Ok? O assunto, por você nunca ter estudado nas escolas, nas faculdades, ele não é um assunto agradável no sentido de estudar sozinho, de conhecer. Né? Ele tem muitos detalhes, é muito amplo e a gente precisa focar exatamente naquilo que é importante para deter o conhecimento da prova. Um grande erro, professor, que os alunos cometem é tentar estudar conhecimentos bancários ou tentar aprender conhecimentos bancários estudando só exercícios, só provas passadas. Isso não é possível, porque você vai aprender de uma forma deturpada, você vai aprender de acordo com o que aquela questão chamou a atenção. Se a banca mudar um pouquinho a questão, você já não tem conhecimento para resolver aliás, a isso, questão. Breder, vamos dizer, um erro generalizado. Em todas as matérias. Em todas as matérias. Hoje, parece que entrou uma febre, né, de estudar só por questões. Você estudar só por questões, você só vê, como o Breder falou, um aspecto daquele assunto. Cada questão vai pegar um aspecto daquele assunto. Mas cada assunto tem N aspectos. Perfeito. Então você acaba de fazer uma questão, entra uma outra questão do mesmo assunto, você erra. Aí você vai ter que estudar por infinitas questões. Não é isso? O que acaba não sendo possível. Então falta a teoria para dar a base do todo para você poder responder qualquer questão dentro daquele assunto. Então, só entre na área de estudar por questões comentadas depois que você já viu a matéria, depois que você já estudou a matéria. Mesma coisa eu falo de português. Se você não estudar o capítulo inteiro de crase, não interessa você saber lá naquela prova caiu crase antes da palavra casa. Tá? Na outra prova vai cair crase antes de outra palavra. Percebeu? Então, a rigor, primeiro faça o curso de teoria, para depois você entrar na prática. Tá? Senão, você vai ficar sempre no ar, não é isso? O pessoal, o senhor disse, né, o pessoal chama aí o Breder Brother, Isso. Mas quando a gente começa a turma, o pessoal fica agoniado. Professor, que hora que vai ter exercício? Professor, que hora que vai ter exercício? Confie em mim, calma. Vamos entender, vamos entrar, navegar nesse assunto. Você vai compreender isso. Na hora que a gente partir para os exercícios, você tem um suporte suficiente para poder resolver qualquer tipo de questão. Aí quando termina o curso, eles agradecem, poxa, professor, o senhor tinha razão, é verdade, agora eu fazendo esse exercício eu consigo pesquisar, entender melhor o sentido da matéria naquela questão. Exatamente. Né? Então, eu queria também saber o seguinte, o que mais se cobra em conhecimentos bancários, hein? O concurso para esses bancos, né, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BRB, os editais, dependendo da banca examinadora, e geralmente elas giram em torno de 3, ou é o CESP, ou é a Fundação Carlos Chagas, ou é a CIES Gran Rio. Os editais acabam sendo um pouquinho customizados para cada banco desse. Mas existe o que a gente chama de uma espinha dorsal de conhecimentos bancários que cai para qualquer banco. É isso que nós vamos atacar nesse curso. Com certeza, Sistema Financeiro Nacional é certeza cair em qualquer prova de qualquer banco.
Competências do Conselho Monetário Nacional, competências do Banco Central, dos órgãos fiscalizadores, CVM, tudo isso com certeza cai. E as bancas gostam muito de confundir as competências de um com o outro. Se você tenta estudar sozinho na lei, ou você tenta compreender sozinho através de exercício, você não vai ter condição de resolver. Mas se você vem para o curso, se você estuda com a gente, você vai entender. A nossa preocupação, professor, é que a gente leva o aluno a entender a matéria e não a decorar. Isso, exatamente. Okay? Você não vai sair do curso um expert em conhecimentos bancários. A intenção nem é essa. A intenção é fazer você passar no concurso, ser aprovado. Mas para isso você tem que ter um conhecimento da matéria. Entender. Ao compreender, você passa. Então o Sistema Financeiro Nacional sempre cai, questões de câmbio sempre cai, produtos e serviços bancários sempre cai. Então é muito bom ficar atento a esses itens aí. Pois é, e uma coisa interessante é que nas provas de bancos cai uma disciplina chamada ética. A rigor, deveria cair em todos os concursos. É verdade, então, é verdade. Em todos os concursos. E o que essa disciplina ética aborda numa prova dessa, hein? Bem, as questões de ética, na verdade, elas acabam sendo customizadas para o código de ética de cada banco. Sim. Embora exista todo o conceito geral de ética, os princípios de ética, isso tudo que é muito estudado, muito compreendido, a importância de se você vai fazer o concurso para o Banco do Brasil, então provavelmente eles vão fazer referências ao código de ética do Banco do Brasil, ou da Caixa Econômica, ou do BRB. Então essa matéria ela acaba sendo um pouco customizada também. E acredite, concursando, não adianta só você imprimir o código de ética do banco, ler e achar que você está apto a fazer a prova. É muito importante você vir aqui trocar essa experiência com os professores, essas informações, para você estar seguro e fazer um bom concurso, e eu tenho certeza que você vai ter sucesso. Pois é, então esse curso, né, que é para os bancos, né, de carreiras bancárias da Vestcom, vai acontecer começando agora no dia 24 de outubro. 24 de outubro ele começa. Amanhã, de manhã e à noite, na 906 Norte. Né? De manhã e à noite, na Vestcom Cursos, esse curso de carreiras bancárias. São 340 horas aula e serão tratadas 10 matérias, para que quando saírem os editais específicos, você já esteja quase pronto para fazer a prova. Muito adiantado. Muito adiantado, né? Então nós queremos que você entre no site da Vestcom Cursos, né, e se intere e aproveite, porque a oportunidade é muito grande. Nós sabemos que os bancos estão precisando de bastante funcionários, existe um projeto de expansão do BRB muito grande, né? Então, com certeza você vai ter muita oportunidade. E é uma ótima carreira, uma carreira muito boa, viu, professor? Com certeza. Eu fui 20 anos funcionário do Banco do Brasil e eu posso assegurar você, a carreira bancária é uma carreira promissora. Com certeza. Até lá, então. Até lá, espero te encontrar em sala de aula, viu, querido? Vem estudar com a gente. Olá, é nosso prazer estar mais uma vez aqui com vocês para trazer o professor Gabriel Desen, que é excelente professor, ele é incomparável na área de regimentos do Senado, regimento comum, e ele vai dar um curso específico, né, de regimento interno e regimento comum para a Câmara Federal, para a Câmara dos Deputados, não é isso? Professor, o que o senhor pode me dizer sobre agora o concurso da Câmara? Em primeiro, você sabe que vai haver cargos para nível médio e superior e os salários, né, os vencimentos naquela casa são acima de R$10.000. Por isso, há muita procura, há muita competição. Na realidade, são 7 matérias, mas existe uma que vai fazer a diferença. Exato. O senhor pode falar sobre isso? Perfeitamente, professor Hernani. Nós temos uma realidade que passamos para os nossos alunos o tempo todo. O regimento interno é uma matéria, uma linguagem muito própria, uma estrutura muito própria, com figuras muito próprias. Por exemplo, você que está nos vendo agora,
expressões como, por exemplo, redação do vencido, os autógrafos, parecer terminativo de comissão, poder conclusivo de comissão, recurso a plenário, recurso a CCJ, despacho resolutivo de presidente, ou seja, essas linguagens não são comuns no ambiente de cursinhos, eles são específicos para concurso do Congresso Nacional, Câmara e Senado, basicamente. Então, quando o nosso aluno pensa em disputar, em brigar por um cargo na Câmara, no caso agora Câmara dos Deputados, ele tem que, antes de mais nada, perceber essa realidade. Ele vai enfrentar um texto do regimento interno da Câmara dos Deputados extremamente técnico, com complexidades que não estão ao alcance de qualquer aluno e nem de qualquer professor. É necessário saber como passar aquele fluxograma, aqueles quadros todos para o aluno. Então, esse emaranhado de afirmações técnicas, de conteúdo técnico, exige do aluno, do candidato num concurso desse, que tenha uma orientação adequada, que tenha um preparo de sala de aula, ou presencial, ou navio do curso online, que efetivamente faça com que ele entenda regimento interno. Eu costumo falar para meus alunos que se o meu aluno não está compreendendo o regimento, o problema é meu, não dele. Porque ele está me ouvindo, ele pagou para entender. E se eu fizer uma explicação complexa, rebuscada, ele continuou sem entender, o problema continua sendo meu. Porque na hora de uma prova, a banca vai te contar uma história de um deputado que apresentou um projeto na comissão tal, com parecer terminativo assim assado. Você vai ser obrigado a trabalhar com 5, 6, 7 artigos ao mesmo tempo. Só vai conseguir fazer isso se você tiver sido orientado para compreender o regimento interno e não decorá-lo. Pois é, então, primeira coisa, todo mundo que está fazendo concurso para nível superior ou nível médio, nos concursos mais exigentes, está estudando português e uma série de matérias Exato. que vão cair, evidentemente, na Câmara dos Deputados. Só que ninguém está estudando ainda o regimento interno. E se está estudando o regimento interno, está estudando de uma maneira muito tradicional, muito arcaica, quando na realidade o professor Desen desenvolveu toda uma tecnologia diferente para dar isso. E é isso que está dando resultado. Eu fiquei impressionado no último concurso para o Senado, né, a quantidade de aprovados, né, porque mais de 60% dos aprovados foram alunos do senhor, não é isso, professor? E, inclusive, lá no Senado, andando com ele, a gente vê a quantidade de pessoas que chegam e falam: ô professor, eu passei por causa do regimento interno. Então, né, você deve ficar muito orgulhoso. É uma satisfação enorme. Quando nós vemos um aluno nosso empossado, com um crachazinho da Câmara, com um crachá do Senado, o senhor sabe disso também, professor Hernani, nosso trabalho em sala de aula é recompensado, ele é pago com esse tipo de situação. Nós vemos um aluno nosso tomando posse num cargo público para o qual ele lutou muito, e tem que lutar mesmo, e nos dando uma resposta efetiva da eficiência do nosso sistema. Ou seja, ele, tomando posse, mostra que a preparação dele foi adequada. E uma pequena parcela disso está no corpo docente que orientou. Pois é, e no seu caso específico, né, eu posso dizer que existem centenas de professores, né, de regimento interno. Mas o senhor é diferente. A maneira como o senhor trabalha é diferente. O senhor pode falar alguma coisa sem ficar dando ouro para o bandido? Evidentemente. Professor, o ponto de partida é bastante simples. Eu tenho que tornar o regimento da Câmara agora compreensível ao meu aluno. E praticamente todo aluno que pela primeira vez se debruça sobre essa matéria vai estudar o regimento lendo a sequência de artigos. Isso é completamente improdutivo por uma questão muito simples. Ele lendo os artigos de um regimento na sequência, ele vai estar tentando decorar o regimento, o que é absolutamente impossível. Nós temos hoje servidores exemplares na Câmara e do Senado que assessoram as mesas, que só fazem isso há 2, 3 décadas e vão para as sessões com o regimento embaixo do braço. Ou seja, são profissionais do regimento interno que ainda têm que usar o regimento para uma ou outra questão menor que aparece. Então, o nosso aluno não pode pensar que ele é capaz de decorar um regimento dessa complexidade em 3, 4, 5 semanas. Qual é o mote que nós usamos em sala de aula? Fazer com que o aluno compreenda. E como é que se faz isso? Usando com bastante ênfase, quadros comparativos, fluxogramas e, principalmente, se eu estou trabalhando o artigo 2º do regimento da Câmara, por exemplo, eu vou buscar subsídios no artigo 65, no 66, no 105 e no 110, para explicar o artigo 2º.
Por exemplo, bem rápido, professor Hernani, Sim. nós temos, por exemplo, no regimento da Câmara dos Deputados, ele fala quais são as partes da sessão, no artigo 66. Atenção para isso, você vai gostar dessa. Ele diz que a primeira parte é o pequeno expediente que dura 60 minutos. Começa às 14 horas, 1h, 3 da tarde. Sim. Artigo 66. A segunda parte, o grande expediente, dura 50 minutos, das 15 às 15h50. A terceira parte é a ordem do dia que começa às 16 horas. Aí o aluno que está vendo com atenção, diz, para aí, a conta não bate. Se a sessão começa às 2 da tarde, com o pequeno expediente que dura 1h, o grande expediente começa às 15 horas e a ordem do dia começa às 16, está faltando 10 minutos aí dentro. Perceba isso, o artigo 66 não faz referência a esses 10 minutos. Você vai encontrá-lo no artigo 82, parágrafo 4º, lá na frente, isolado, sozinho. Ali você encontra os 10 minutinhos que estão faltando. Então, se o teu aluno, se nosso aluno está lendo com atenção, ele vai, no mínimo, ficar preocupado. Para aí, a conta não fechou. Sim. Tem um buraco de 10 minutos. E a resposta está do artigo 66 no artigo 82, lá na frente. Então, se você for ler o teu regimento na sequência, tu vai encontrar a resposta daqui a 2 semanas. E ficou sem compreensão a matéria. Então, o que nós fazemos em sala, professor Hernani? Vai pensar que os 10 minutos é para o xixi, né? Ou isso, ou para o cafezinho, ou para o celular. Então, o que nós fazemos? Nós buscamos a matéria onde ela está no regimento todo, e para isso precisa ter domínio do regimento interno, e quando falamos em sessão, nós trazemos o artigo 66 e os 10 minutinhos do 32 também. Sim. E para o aluno fica fechada a conta. Isso é feito em todo o regimento interno. Um outro exemplo, se me permite, professor Hernani, rapidinho. Como é que se trabalha o processo legislativo regimental? Se você sair lendo o regimento da Câmara, tu vai perceber que ele tem as colocações das matérias não obedecem a uma ordem lógica. Você começa qualquer análise de processo pela autoria. Quem é o autor de uma proposição? E o que é uma proposição para o regimento interno? Então, o que nós fazemos? Nós vamos trabalhar isso aí de maneira esquemática, em fluxogramas, para que o aluno quase que veja o processo andando e possa pensar conosco. Sim. Pensando, ele vai compreender. Esse é o nosso método do que se pode dizer por aqui. Inclusive, teve alguns alunos que estavam comentando assim no intervalo lá, a gente batendo papo, eles tinham assistido a aula sua, isso foi para o Senado ainda, e aí eles estavam falando o seguinte: é engraçado, as 3 primeiras aulas do professor Gabriel, a gente fica de boca aberta, não está entendendo nada. Exatamente. Depois daí para frente, a gente começa a entender tudo e quando a gente percebe, a gente está usando a linguagem, né, que se usa no próprio regimento. Eu chamo isso de mágica de sala de aula. Exatamente, é a mágica da sala de aula. Pois é, então, se você quer participar, né, com, vamos dizer assim, condições de competitividade, você pode fazer a matéria de regimento, regimento da Câmara e regimento comum, né, com o professor Gabriel Desenho. O senhor vai dar um curso, né, que vai ser na Asa Norte, né, na véspera de concurso na Asa Norte, de manhã e à noite. De manhã vai começar no dia 7. E de manhã as aulas são segunda e quarta, tá? Dia 7 de outubro começa. À noite vão começar no dia 8 as aulas. E serão na terça e quinta. São 2 dias por semana. Na realidade, são 17 encontros ou 85 horas aula, onde ele vai ver os 2 regimentos. A minha pergunta é, nesses cursos, o senhor vai dar teoria e exercícios? Não, professor, nós vamos trabalhar, como a carga horária foi dimensionada para o curso expositivo, a gente vai fazer somente a parte expositiva. Sim. Eventualmente questões de sala para fixar a matéria, mas muito pontuais. Sim. Nós estamos trabalhando já, formatando para lançamento muito em breve, um curso só de exercícios, algo em torno de 400 a 500 questões, cobrindo todo o regimento, com correção comentada, Sim. que exatamente para o nosso aluno que viu o curso na via expositiva possa depois trabalhar a resolução de questões orientadas com comentários nossos aí. Certo. Uma espécie de reta final de preparação. Sim. Pois bem. Agora, além disso, né, o senhor tem um livro de regimento interno da Câmara dos Deputados em esquemas. Exato. O senhor está lançando esse livro agora? Isso não. Na verdade, a primeira edição dele foi feita para esse primeiro concurso da Câmara. Sim. E em razão de alterações que a Câmara fez no regimento em 2000 e 2013, nós estamos lançando agora,
pensei uns 15, 20 dias ainda, a segunda edição dele, atualizada e ampliada, já com vistas a esse concurso a que nos referimos. Então nós estamos falando que até o final de outubro esse livro já deve certamente. Na edição atualizada e ampliada. Né, atualizado, né? Isso. E nesse regimento interno são só exercícios aí, são 400 exercícios desse livro. Não, esse livro é o regimento da Câmara esquematizado. Da Câmara esquematizado. De ponta a ponta. Sim. E ao final dele tem uma bateria de exercício de fixação, são 100 e poucas questões. Certo. Mas, digamos, o mote principal do livro é a esquematização do regimento da Câmara, ou seja, transportando para o livro a minha metodologia de sala de aula. E outra coisa, o senhor tem também um curso online para a Câmara dos Deputados, Exato. Não tem? De regimento interno? Exato. Pois é, então ele também está disponibilizando um curso online para você que não é de Brasília, que não pode vir aqui assistir na Asa Norte, né? Um curso de regimento interno da Câmara e regimento comum, né? Via online. Esse curso tem duas partes. Uma parte que é de teoria, né? Que a gente chama de TEO, né? Que significa Turma Especial Online, onde ele desenvolve toda a teoria. E tem uma outra parte que é de exercícios, né? Então, uma parte de teoria e uma parte de exercício, não é isso? Exatamente. Bom, então vou resumir tudo isso aqui. Primeiro, o curso presencial do professor Gabriel já começa agora, dia 7 de manhã e dia 8 à noite. Procure na Veste Concursos Informação. O regimento interno para a Câmara e para e regimento comum, né? Outra coisa, livros. Ele tem o livro Regimento Interno da Câmara dos Deputados em esquemas que vai ser lançado no máximo até o final de outubro. Isso. E tem o curso online dividido em duas partes, né? Que é teoria especial e exercícios, né? Teoria especial online, e tem o curso de exercícios. Então, o livro e o curso de exercício você acha no site da Vestcom. O curso presencial em sala de aula você vai achar no site da Vestcom Cursos. Não perca essa oportunidade, porque sem essa, só no outro concurso você vai pensar. Tá bom, professor? Tá ok, professor. Tá, obrigado. Em todo concurso, um dos assuntos de língua portuguesa se chama ortografia. E dentro da ortografia você tem a acentuação gráfica. Para você aprender acentuação gráfica, você tem que saber fonologia. Você tem que saber o que é vogal, semivogal, ditongo, tritongo e hiato. Então, para isso, nós vamos começar com algumas aulinhas. A vez da oração coordenada sindética explicativa. Explicativa número 5, porque é o quinto e último tipo de coordenação que nós temos. Traz uma ideia de explicação, como o nome já diz. Você chorou porque seus olhos estão vermelhos, né? Então, na realidade, você chorou. E por que eu estou dizendo que você chorou? Porque eu estou vendo seus olhos vermelhos. Então, aqui eu tenho uma explicação para eu dizer que você chorou. Não é causa, né? Então, veja só. Você chorou porque seus olhos estão vermelhos. Aqui esse porquê está dando uma ideia de explicação. Então, uma oração coordenada sindética explicativa. E essa primeira, oca, oração coordenada assindética. Não fale alto, pois há pessoas com sono. Esse pois está dando uma ideia de explicação de por que eu estou falando não fale alto, né? Então, aqui eu tenho coordenada sindética explicativa. E o não fale alto, uma oração coordenada assindética. Não precisa dizer mais nada. Conjunções coordenativas explicativas, orações coordenadas, conjunções coordenativas. Agora veja mais. Conjunções coordenativas explicativas. Grite que ele é surdo. Grite que ele é surdo. Grite, pois ele é surdo. Grite, já que ele é surdo. Grite porque ele é surdo. Grite, visto que ele é surdo. Grite uma vez que ele é surdo, né? Aqui você tem as conjunções explicativas. E é importante perceber a presença da vírgula antes de cada uma. Nós já vimos que vírgula é pausa, pausa é explicação, quando a gente viu adjetivo explicativo, no capítulo de adjetivo.